Tengo el grato placer de presentar a nuestros conferencistas de esta noche y mañana, los esposos y pastores Renato y Marcia Kruger. Ellos son casados desde marzo de 1998, son papás de Gabriel y Joao Enrique, ambos presentes en sala también. Renato tiene formación en Administración de Empresas y maestría en Teología. Es pastor de la Iglesia Evangélica de Mandaki en Sao Paulo, miembro del Consejo Administrativo de la Editora Cristiana Evangélica de Brasil y de AESEC, que es la Asociación de Editores Cristianos del Brasil. Es también miembro de la gestión de la Misión de Atletas del Cristo en Brasil, productor y presentador del programa Conexión Misionera en la Radio Transmundial. Marcia es enfermera de profesión con licenciatura en la USP de Sao Paulo. Tiene posgrado en Administración Hospitalaria, coordinadora de la Sección Técnica de Salud de la Rectoría de la UNESP en Sao Paulo también, escritora y profesora de cursos de posgrado en enfermería. La visión ministerial de los esposos Kruger es influenciar al mundo con una preparación del Evangelio de Jesucristo por medio de canales de alcance mundial, con pastores, por los medios de comunicación, el deporte, la música y la educación. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui. Minha esposa conseguiu chegar a tempo, está aqui ao meu lado. Estamos muito felizes em compartilhar com vocês esse tempo, a presença dos irmãos queridos aí da Bolívia. Em breve nós vamos falar um pouco mais sobre cada uma das coisas que o Senhor colocou no nosso coração. Muito obrigado. O conteúdo que nós vamos utilizar hoje para a nossa apresentação está descrito em espanhol. Toda a apresentação está em espanhol, mas eu vou falar em português. Quero agradecer a oportunidade mais uma vez na presença do Franz e da Maria Tereza e todo o corpo diretivo do Action Center Bolívia por essa oportunidade. Eu sou pastor, somos cristãos, então todo o conteúdo que nós vamos apresentar, nós vamos usar a Bíblia e as referências cristãs que nós temos, né? Esperamos que isso, os nossos exemplos como pais, como pastores e como líderes aqui no Brasil, possa servir a cada um que está nos assistindo aqui e, acima de tudo, que Deus fale ao coração de cada um de vocês. Então, o conteúdo da nossa apresentação de hoje, nós vamos falar sobre o conceito de servo, o conceito bíblico de servo. Quais são os tipos de ausência paterna que nós podemos encontrar? As múltiplas responsabilidades dos pais. Nós vamos falar sobre o grão que precisa morrer para que haja vida. Nós vamos falar também sobre a autoestima e as habilidades para lidar com os problemas da vida, os problemas diários que todos encontramos no nosso dia a dia. Nós vamos fazer também um teste com algumas habilidades essenciais para poder morar sozinho e vamos trazer alguns exemplos pessoais da nossa vida, tá bem? O objetivo da nossa apresentação de hoje é apresentar algumas bases para criar e educar os filhos com o coração de servos. Aqui nós temos a foto da minha família querida, nós temos a Márcia. Ela é enfermeira, escritora e professora de pós-graduação. O Gabriel tem 21 anos, ele faz faculdade de música na Universidade Unicamp, que é uma das maiores e melhores universidades de música da América Latina. O João Henrique tem 19 anos, ele faz faculdade de engenharia de computação na Universidade de São Paulo, também é considerada uma das melhores universidades do mundo, né? O Gabriel, esse que está com a camiseta cinza, e o João Henrique é esse que está com a camiseta mais avermelhada. Eles são a alegria da nossa vida, com certeza. São prazer da nossa vida e tudo aquilo que nós vamos falar com bastante emoção, com bastante alegria, porque é isso que nós sentimos realmente no nosso coração. E vamos começar agora falando um pouco sobre o conceito de servo.
E eu vou usar uma referência bíblica que está em Filipenses capítulo 2, versos 5 a 8, que diz assim: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, cito que despojando-se a si mesmo, tomando forma de siervo. Esse texto ele é muito importante porque ele traduz o conceito mais significativo de servo. É aquele que se despiu, que tirou de si tudo aquilo que ele tinha, toda a sua autoridade, e ele mesmo com toda essa autoridade, ele se despojou, ele tirou de si mesmo e se transformou em servo. Esse conceito, ele nos traz algumas coisas importantes. Primeiro, Jesus é o modelo perfeito de servo. Quando nós buscamos algum modelo de servo em qualquer lugar que nós podemos encontrar na humanidade, nós não vamos encontrar nenhum modelo tão perfeito como Jesus Cristo. Porque ele mesmo sendo Deus, tendo todo o poder e autoridade, ele mesmo assim, ele decidiu se despojar dessa autoridade, de toda a autoridade que ele tinha, de todo o poder que ele tinha e tomou a forma de servo. Então, para nós, o modelo de servo mais perfeito que nós conhecemos é Jesus Cristo. E é para ele que nós devemos olhar quando nós queremos aprender a sermos servos, ou quando nós queremos ensinar os nossos filhos a serem servos. O segundo ponto importante desse texto, nesse conceito de servo, é que há uma obediência e confiança em amor. Jesus Cristo, ele obedeceu ao Pai e ele confiou em amor. Esse é o segundo conceito muito importante de servo. É aquele que obedece em amor e confia naquele pelo qual ele está sendo dirigido. Né? Quando nós nos referimos a Deus como Pai, nós obedecemos a Deus em confiança, em amor. É assim que nós devemos também ensinar aos nossos filhos, é assim que os nossos filhos nos devem ver, em confiança e em amor. E o mais importante também desse texto é que ele decidiu se esvaziar. Quando ele se esvaziou, ele pôde dar lugar a um ser humano e ele pôde vivenciar tudo aquilo que nós vivenciamos. Então, quando Jesus Cristo se esvaziou, ele pôde dar lugar a uma outra coisa dentro de si, que era a vida de um ser humano, como o ser humano vivia. E nós devemos tomar isso como exemplo quando nós buscamos sermos servos, quando nós queremos aprender a ser servos. Esvaziar-se de si mesmo é muito importante para esse conceito, para esse objetivo das nossas vidas. Então, dentro desse texto, desse exemplo, Jesus Cristo é o modelo mais perfeito que nós temos. Nós temos que aprender com ele a obediência que ele tem ao Pai, a confiança em amor e aprendermos a esvaziarmos de nós mesmos. E ele continua nesse texto, em Filipenses capítulo 2, dos versos 12 a 5, ele diz assim: como sempre vocês têm obedecido, tanto na minha presença, ou quando eu estou ausente. Paulo ensinando a igreja de Filipos sobre a questão da obediência, que ela não estava relacionada somente quando ele estava presente, como pastor, como apóstolo daquela igreja, mas ele dizia, mesmo quando eu estou ausente, vocês continuam me obedecendo. Esse conceito de servo, ele é muito importante porque ele tem um caráter permanente nas nossas vidas. Eu sou servo o tempo todo, não só quando os meus pais estão olhando, como os meus líderes estão olhando. Quando eu estou perante Deus na igreja, sendo observado pelos irmãos ou pelos pastores. O conceito de servo, ele tem que ter um caráter permanente. Eu sou servo aonde eu estiver, seja trabalhando, seja estudando, seja no momento de lazer, né? Mas ele diz, para que isso nós sejamos irrepreensíveis, né? Filhos de Deus sem nenhuma mancha, né? Diante de uma geração maligna e perversa.
Deus deseja que aprendamos a sermos servos e a ensinar os nossos filhos a serem servos, para que a gente seja exemplo numa geração e nos lugares onde há malignidade e a perversidade, onde nós encontramos essas situações difíceis. Ou seja, nós aprendemos a ser servos para nós ensinarmos aos outros exatamente o que Deus quer que a gente ensine. Então, ele tem um caráter permanente. Além de tudo, ele reforça em nós uma responsabilidade. Eu amo a Deus, eu desejo ser servo de Deus e a partir disso eu tenho uma responsabilidade também de ensinar e ser irrepreensível diante dos outros para que Deus veja todas as pessoas vejam Deus através de mim, através da minha vida, através das minhas atitudes. E isso também permite que eu influencie os relacionamentos. À medida que eu estou presente, em quaisquer lugares, seja na escola, seja no trabalho, seja na igreja, seja no supermercado, onde eu estou fazendo compras, em qualquer lugar que eu estou, eu vou influenciar de alguma maneira os relacionamentos pela minha atitude, de servo ou de não servo. Todas as minhas atitudes, de alguma maneira, vão ser influenciadoras de outras pessoas. E quando nós aprendemos a ser servos, como Jesus Cristo, com esse caráter permanente, assumindo essa responsabilidade, nós influenciamos positivamente todas as áreas de relacionamento que nós temos. Eu vou falar um pouco agora sobre os tipos de ausência paterna, né? Nós temos que entender que a ausência paterna, especialmente, nós podemos falar de ausência materna, mas especialmente eu quero falar agora sobre os tipos de ausência paterna que nós encontramos, né? A ausência paterna, ela não pode ser substituída por uma outra pessoa. A mãe, ela pode, de alguma forma, tentar contribuir e pode realizar algumas coisas, mas a ausência paterna, ela tem uma característica específica. O pai, ele não pode ser substituído por um tio, ele não pode ser substituído por um amigo, ele não pode ser substituído pela mãe. A presença do pai na família, na educação dos filhos, ela é extremamente importante e ela cria uma carência muito grande quando ela não é encontrada, quando ela não é realizada. E os tipos mais comuns que nós encontramos, que nós podemos concentrar, é quando há a morte, quando o pai morre. Se o pai morre, essa carência ela não vai ser substituída por mais ninguém. Nós também podemos encontrar uma ausência paterna no caso de enfermidades graves, quando o pai, por alguma enfermidade, ele não pode realizar o seu papel de pai, ele não pode ser pai como ele deveria ser. Um outro motivo de ausência paterna é a separação, é o divórcio. Quando se separam o marido da mulher, essa ausência paterna ela não pode ser substituída por ninguém. Vai haver essa carência da atividade paterna dentro do lar e no coração dos filhos e na formação dos filhos como servos, né? Mas uma coisa muito mais grave para mim, além de todas essas que são extremamente graves, é quando o pai ele negligencia a sua paternidade no lar. Ele está presente, ele não é separado, ele não é divorciado, ele não tem nenhuma enfermidade grave, ele não morreu, mas ele é inativo, ele não atua como o pai que deveria atuar dentro do seu lar. Essa negligência, ou seja, ele sabe que ele é pai, mas ele não realiza a sua atividade, o seu papel como pai dentro da sua casa, vai gerar uma profunda ausência e carência no coração dos filhos e no coração da esposa, né? Eu não vou falar aqui sobre os problemas causados
pela ausência paterna, que são muito graves, né? Mas eu quero reforçar aqui os benefícios, na realidade, da presença paterna. Em vez de nós tratarmos sobre a carência, os problemas da ausência, eu gostaria de reforçar hoje e amanhã sobre os benefícios da presença paterna, baseado na direção de Deus na família, né? Nós podemos encontrar os pais, e eu digo pais como homens e mães, com múltiplas responsabilidades. Eu coloquei essa figura que apresenta um pai hoje que ele tem as suas atividades recreativas, ele tem que estudar, ele tem que trabalhar, ele tem que se preocupar com compras, ele tem amigos, ele tem família para lidar e tantas outras coisas para lidar. E ele tem essas múltiplas responsabilidades, ele tem que fazer isso durante 24 horas por dia, 30 dias por semana, por mês. E o modelo que a sociedade que nós encontramos é o modelo que eu apresento aqui, onde todas essas coisas são divididas em graus praticamente iguais. Cada um de nós vai procurar dar mais ênfase naquilo que se sente melhor, naquilo que sente mais prazer. E o que eu encontro nesse modelo da sociedade, mesmo quando nós vamos servir a Deus na igreja, nós colocamos Jesus Cristo como parte desse modelo. E o problema que eu vejo nisso é que nós vamos sempre dedicar a Deus, a Jesus Cristo, uma parte daquilo que nos sobra dentro de todas as nossas atividades. E os nossos filhos vão observar isso. Em determinado momento você vai dar mais ênfase aos seus estudos. Em determinado momento você vai dar ênfase à sua recreação. Em determinado momento ao seu trabalho. E toda essa divisão de atividades, de responsabilidades, nos leva a também deixar a Jesus Cristo numa posição de igualdade com todas essas coisas. E a próxima apresentação, nós encontramos o modelo que eu creio que seja o mais ideal para a família, para o pai, para a vida e para a sociedade como um todo, que é o modelo cristocêntrico, em que Jesus Cristo é o centro de todas as coisas. E em volta disso é que eu tenho todas as minhas outras atividades. Ou seja, eu vou envolver Jesus Cristo nos meus estudos, eu vou envolver Jesus Cristo nas minhas finanças, eu vou envolver Jesus Cristo nos meus relacionamentos, no meu trabalho, na minha família, na minha recreação. Quando os meus filhos observam que eu coloco Jesus Cristo como centro da minha vida, em todas as áreas, eles começam a observar e começam a agir e reagir dessa mesma forma. Quando ele percebe que eu coloco Jesus Cristo como parte de todas as minhas atividades, eu não estou dando a importância devida a Jesus Cristo, eu estou colocando ele como uma parte do todo. Mas quando eu coloco Jesus como centro da minha vida, os meus filhos vão perceber que em todas as coisas Jesus Cristo ele é importante no meu relacionamento com todas as pessoas e com todas as coisas que eu faço. Uma coisa que nós precisamos considerar disso tudo é o texto que nós temos na nossa apresentação, que é: o grão precisa morrer. O texto de João, capítulo 12, verso 24, diz assim: se o grão de trigo não cair na terra e morrer, ele não vai frutificar. Mas se ele morrer, ele vai dar muito fruto. Esse texto está relacionado ao modelo que Jesus Cristo deu a cada um de nós quando ele mesmo se entregou na cruz. Ele diz: preciso morrer para que vocês tenham vida e vocês tenham vida em abundância. E quando nós aprendemos aqui a seguir o modelo de Jesus Cristo como servo perfeito de Deus, eu preciso aprender a morrer todos os dias para mim mesmo.
quando Jesus Cristo, no começo da minha apresentação, diz que nós devemos nos esvaziar, é isso que Jesus Cristo está nos dizendo. Você precisa morrer para você mesmo, para que aí você dê fruto. E quando você se esvazia dos seus direitos, você acaba morrendo para si mesmo e você acaba dando fruto, que é o fruto que Deus quer. Isso vai acontecer no seu dia a dia. Nós somos capazes, por exemplo, de morrer pelas nossas esposas. Se algum assaltante vier e colocar um revólver na frente da sua família e tentar matar a sua família, com certeza os pais vão defender os seus filhos, vão dar suas vidas pelos filhos. Mas o que Jesus Cristo quer nos dar a entender, que nós precisamos morrer a cada dia, em cada atitude que nós levamos contra a nossa família, contra os nossos filhos, contra os nossos irmãos e contra as pessoas com quem nós convivemos. Nós precisamos aprender a morrer para nós mesmos. Se a minha esposa ela pede um copo de água no meio da noite, ela fala assim, eu estou com sede. A gente é capaz de morrer por ela, mas a gente não é capaz, às vezes, de buscar um copo de água para ela no meio da noite. É necessário a gente aprender a morrer pelas nossas famílias, pelas nossas esposas, dar vida, sacrificar as nossas vidas nas grandes coisas e nas pequenas coisas. Quando os nossos filhos, quando os meus filhos veem que eu busco um copo de água para minha esposa e eles observam isso, eles vão observar que eles têm que fazer aquilo também para suas futuras esposas. Eles vão aprender a fazer isso pelos seus amigos, eles vão aprender a fazer isso pelas pessoas com quem eles trabalham. Eles poderiam simplesmente dizer, eu não vou fazer isso, eu não preciso. E realmente, às vezes, nós não precisamos fazer essas coisas. Mas esse texto nos ensina que nós precisamos aprender a morrer todos os dias. Quando o nosso eu, quando o nosso ego tenta se sobressair, nós devemos enterrá-lo novamente no solo, porque quando isso acontece, nós damos o fruto que Jesus Cristo quer que a gente dê como servo dele, né? Outra coisa importante para nós entendermos dentro da educação de servo dos nossos filhos é que nós precisamos trabalhar a autoestima e as habilidades deles para eles lidarem com os problemas reais da vida, né? No Salmos capítulo 127, verso 4, nós encontramos que como setas na mão de um valente, assim são os filhos nas mãos, os filhos da juventude, nas mãos do guerreiro. Ou seja, a ideia de flecha é que eu vou lançar o meu filho, a minha filha, a um lugar que eu estou dando a direção correta, mas não é para qualquer direção, eu estou apontando para um alvo correto, eu estou dando a direção para o alvo que eu quero, e esse alvo é que ele aprenda a ser servo como eu tenho que aprender a ser servo, e como Jesus Cristo quer que eu seja, que eu ensine ao meu filho. E a flecha tem o sentido de sermos guerreiros. A ideia da flecha, ela tem a ideia de sermos prontos para as batalhas que acontecem na vida. Os nossos filhos, desde pequenos, eles vão aprendendo a lidar com as situações de vida. E à medida que eles vão crescendo, eles vão aprendendo a necessidade de lutar e enfrentar as situações do seu dia a dia, né? As pequenas coisas que eles aprendem quando criança vão ser frutificadas no seu coração, aquelas coisas que nós ensinamos. E depois disso, eles vão levando isso para o decorrer de toda a sua vida. Então, é muito importante que eu ensine a autoestima dos meus filhos, que eu ensine para eles que eles têm um alvo que é Jesus Cristo, que eles são valorosos e que eles possuem uma série de habilidades que Deus, em Jesus Cristo, entregou a cada um deles, que eu, como pai, eu tenho que ensiná-los e levá-los a esse caminho. Então, os nossos filhos, então, são como essas setas na mão de um valente guerreiro que vai dar a direção e vai ensiná-los
amarem a si próprios, amarem a Deus e amarem ao próximo, como Jesus Cristo nos ama. E nos dá habilidades para lidar com essas situações, com esses problemas do nosso dia a dia. E eu coloquei uma lista aqui, bem simples, mas ela tem um objetivo de nós entendermos se nós estamos prontos ou estamos preparando adequadamente os nossos filhos para morarem sozinhos, né? É certo que os nossos filhos, em algum momento, eles vão casar e eles vão viver sozinhos. E cada um deles vai cuidar das suas próprias vidas, das suas necessidades. Mas esse breve questionário ele nos dá algumas pistas, algumas necessidades, algumas habilidades que nós devemos dar aos nossos filhos, porque nós não sabemos quando isso vai acontecer. Mas a primeira coisa que eu tenho que responder, se nossos filhos estão prontos, se nós preparamos os nossos filhos para morarem sozinhos, é que se eles já sabem pagar as suas próprias contas. É interessante porque, às vezes, os nossos filhos não estão preparados para lidar com as finanças. E as finanças, muitas vezes mal cuidadas, elas podem ser causas de separação de casais. Então, eu tenho que preparar os meus filhos para lidar como servos as suas finanças, as suas contas pessoais. Como é que ele vai lidar com a sua esposa? Como é que ele vai honrar os seus compromissos? Como é que ele vai lidar com o dinheiro? O dinheiro ele não pode ser dono da casa, ele tem que ser um meio pela qual a família é sustentada, né? E como servo eu tenho que ensinar os meus filhos a cuidar das suas finanças. Eles têm que saber fazer a sua própria comida, né? Como exemplo, os nossos filhos aqui, os dois cozinham. Hoje em dia, quase nós não cozinhamos. A minha esposa cozinha muito menos, eu quase não cozinho, e os meus dois filhos é que cuidam da comida aqui em casa. A minha esposa ensinou desde pequeno eles fazerem isso. E eles não fazem qualquer coisa, eles fazem coisas sofisticadas muitas vezes. Eu tenho certeza que eu gosto muito da comida deles, eu sinto prazer, e eu tenho certeza que eles serão bons pais, bons maridos, por saberem cuidar disso. Porque as nossas esposas podem passar por um momento de enfermidade e carecem, por exemplo, que a gente possa cuidar delas. E fazer a comida em casa tem vários aspectos não só da comodidade, mas da comunhão, da realização, de fazermos coisas juntos. Então, os nossos filhos, nós precisamos ser ensinados a cuidar das suas próprias comidas. Nós temos que dar liberdade para eles errarem em casa, queimarem a comida e aprenderem a fazer a sua própria comida. Porque eles podem vir a ter que morar sozinhos. Deus pode chamá-los a ter que morar sozinhos em determinado momento da sua vida. Eles têm que estar preparados para isso. Eles têm que também saber lavar a sua própria roupa, né? Em casa também, os nossos filhos, faz bastante tempo que nós não lavamos roupa aqui. Não é que nós andamos com as roupas sujas, mas eles mesmos lavam as roupas. Quando a gente vai ver, a roupa está lavada e passada só para nós guardarmos. A gente chega do trabalho, depois de um dia de trabalho, a roupa já está pronta. Os nossos filhos aprenderam a lavar a sua roupa, eles aprenderam a passar a sua roupa. Isso dá um significado para eles, dá uma autoestima também, porque eles se sentem capazes de fazer coisas que eles veem a gente fazendo, eles já viram a gente fazendo. Eles serão capazes de lavar a roupa como Jesus Cristo lavou os pés dos seus discípulos. Jesus Cristo mostrou a humildade quando ele foi capaz de lavar os pés dos seus discípulos. Quando nós aprendemos a cuidar da roupa de uma outra pessoa, nós estamos dedicando amor, humildemente, como servos a essas pessoas. Eu estou abrindo mão dos meus direitos, eu estou abrindo mão daquilo que eu poderia exigir, mas eu estou fazendo para o outro. E quando o seu filho aprende a fazer isso em casa, ele vai fazer fora de casa.
ele vai fazer na sua própria casa, ele vai fazer com seus amigos. É preciso saber limpar o banheiro. Por que é preciso saber? Ele precisa saber os cuidados de higiene. Eu coloquei a questão do banheiro, mas os nossos filhos também, eles sabem cuidar de casa. Eles sabem. Outro dia, o Gabriel lavou todo o nosso quintal aqui. Quando eu vi, já estava limpo o quintal. Eles cuidam do quarto deles. Eles cuidam aqui da nossa casa. Não que a gente não faça ou a gente obrigue eles a fazerem, mas eles aprenderam a fazer. Eles me veem fazendo isso. Eu lavo o banheiro em casa. Eu cuido das coisas aqui em casa. E quando os nossos filhos nos veem fazendo isso, eles acabam aprendendo e cuidando disso, né? E parece uma coisa que às vezes é sem sentido e sem valor. Mas os nossos filhos aprenderam, nós estamos numa crise mundial muito grande com a Covid. E um dos grandes problemas é a questão da higiene, a questão de saber lidar com a limpeza dos alimentos, a limpeza das mãos e todo o cuidado que nós devemos ter com a higiene pessoal e familiar. E os nossos filhos, a minha esposa desde cedo ensinou os nossos filhos a fazer essa higienização das mãos, das compras e tudo aquilo que chega em casa. Hoje em dia é muito tranquilo nós lidarmos com essas questões de higiene que a Covid exige de nós, porque eles aprenderam a lidar com essas coisas naturalmente. E limpar o banho, ou limpar o banheiro tem esse sentido, tem o sentido de poder cuidar da higiene da sua casa, é a sua casa, é o lugar onde você mora, é o teto que Deus deu para você, você aprende a estimar, a cuidar dessas coisas, né? É preciso aprender a tomar os remédios sozinhos. Você precisa aprender qual remédio que é adequado para uma febre, se você pode usar ou não determinados remédios, né? Você precisa aprender que os remédios, eles têm um objetivo na sua vida. Se você quer morar sozinho, você precisa aprender a tomar os remédios adequados, né? Saber fazer compras no mercado. Escolher as frutas certas, saber a diferença de um tipo de arroz para um outro tipo de arroz, quais são os tipos de carne, né? Então, todas essas habilidades geram no coração dos seus filhos uma habilidade e uma autoestima que ensina a cada um deles a lidar com os pequenos problemas da vida e a lidar com os grandes problemas que, porventura, eles vão viver. Eles vão aprender a ser servos, porque eles vão aprender a fazer em amor aquilo que eles sabem fazer e vão servir aos outros, né? E, por último, se ele é capaz de matar uma barata, uma cucaracha. É uma brincadeira, mas nós temos que aprender a lidar com os medos, os pequenos e grandes medos que acontecem dentro das nossas casas, né? Eu não gosto de barata, mas eu tenho que matar a barata que a minha mulher tem medo, então eu tenho que vencer esse medo. Quando eu aprendo que eu tenho que vencer esse medo, esse simples medo que afeta a minha esposa, eu também vou saber aprender que eu vou vencer também os grandes medos que eu tenho que vencer na minha vida. Quando faltar os recursos, quando nós tivermos grandes problemas de saúde, quando nós tivermos carências e tantos outros problemas maiores na nossa vida, eu vou ser capaz, como eu sou capaz de matar uma pequena barata, enfrentar o meu medo em casa, eu vou ser capaz de lidar com grandes problemas e eu vou poder ser usado como servo de Deus. Entendem? Esse tempo que nós tivemos aqui é um tempo assim que nós queremos falar um pouco sobre algumas coisas pessoais. Eu acabei citando algumas habilidades, algumas coisas que nós falamos, ensinamos com os nossos filhos. Mas eu vou deixar minha esposa falar daqui a pouquinho
Mas eu quero falar alguns pequenos exemplos antes de nós partirmos para algumas perguntas e respostas. Mas a primeira coisa que eu quero declarar, que eu não conseguiria chegar onde eu estou se não fosse pela minha esposa. Eu não conseguiria. Eu tenho plena certeza disso. Ela é quem me dá força, ela é quem me dá capacidade, ela é quem me dá energia. Quando eu estou fraco, ela me diz, continua. Quando eu vejo ela trabalhando, quando eu vejo ela se esforçando, quando eu vejo ela se preocupando com todas as coisas da nossa casa, quando eu olho todas as coisas que ela fez e faz por mim e para os meus filhos, eu vejo o exemplo de serva que ela tem no seu coração. E é diferente de servidão, porque ela faz por amor. Eu tenho certeza disso. E quando ela transmite isso nas suas atitudes, na sua forma de agir, na sua forma de pensar e de falar, eu cresço. E eu me desenvolvo, e os meus filhos aprendem. Então, a minha esposa tem sido um instrumento de Deus para que eu possa sentir a vontade de continuar. Eu tenho feito com os nossos filhos um discipulado pessoal. É um exemplo que nós temos usado aqui em casa. Eu sento exclusivamente com os dois, nós decidimos um texto bíblico que nós vamos estudar, ou um livro baseado num texto da Bíblia, e nós sentamos eu com eles, eu como pastor deles e não como pais deles, e nós sentamos e nós estudamos a palavra de Deus juntos. É um outro exemplo que nós achamos muito importante que os pais façam com seus filhos. A igreja, ela é um caminho muito oportuno, muito correto para ensinar a palavra de Deus. Mas os nossos filhos precisam aprender a palavra de Deus em casa, em primeiro lugar. E começam com os pais essa atitude, né? Então, nós ensinamos os valores para eles desde pequenininhos, né? Desde pequenos nós ensinamos o valor do dinheiro. Eles tinham um desejo de comprar algumas coisas e nós ensinamos para eles qual era o valor daquela compra, como eles poderiam usar aqueles recursos de uma maneira adequada e sem usurpar os pais, sem gastar o dinheiro dos pais de uma maneira errada, só por serem crianças ou por terem desejo. As crianças têm as suas características, elas têm as suas necessidades, mas desde pequeninos nós ensinamos os nossos filhos o valor ao dinheiro, não o amor ao dinheiro, mas o valor que o dinheiro tem, o valor do trabalho, o significado do trabalho, tanto em casa quanto fora, né? E hoje eles trabalham ativamente na igreja. Eles trazem as suas habilidades para dentro de casa. Na igreja, eles cuidam da parte do louvor, da alabança. Eles dirigem, tocam no louvor da igreja, participam dando estudos bíblicos nas igrejas para os jovens. E eles nos animam quando nós estamos cansados. Eles nos ajudam quando nós precisamos. Então, tudo aquilo que nós realizamos para ensiná-los, e nós trouxemos o modelo de vida de Jesus Cristo, que estava em nós, para eles, nós recebemos isso hoje como fruto. E por isso que aquele texto que nós usamos, quando diz, o grão de trigo ele tem que cair na terra e morrer, porque aí, quando ele morre, ele dá muito fruto. É aí que nós aprendemos o valor disso real nas nossas vidas. Quando nós abrimos mão para ensinarmos os nossos filhos todos esses valores de serem servos, de amarem a Jesus Cristo, nós mesmos vamos receber esse fruto de alguma maneira de Deus no nosso futuro, né? Era isso que eu queria apresentar essa noite. Não sei se a minha esposa quer falar alguma coisa a respeito disso. Ela está aqui comigo. Irmãos, uma boa noite.
É uma alegria, um prazer muito grande estar com vocês, rever alguns amigos aqui, o Franz, né, Franz? A Marité. É um prazer muito grande conhecer outros irmãos, outros amigos, né? Irmãos em Cristo. E dividir com vocês, contribuir com vocês, né? Esperamos que a gente esteja compartilhando a nossa experiência como pais, né? Como pais cristãos e pais de filhos cristãos, né? Para que vocês também possam desenvolver alguns princípios para criar, né, e educar filhos com o coração de servos. Eu sou muito grata a Deus porque nós conseguimos, né? Nós temos conseguido até hoje desenvolver esse caráter de servos, né? De filhos de Deus nos nossos filhos. E é muito importante, isso é uma alegria muito grande para nós, porque nós temos visto Jesus sendo louvado, engrandecido por meio da vida deles. Nós temos visto o reino de Deus crescendo por meio da vida deles. Nós temos visto vidas sendo abençoadas por meio da vida deles. E isso para nós também é dar frutos, né? Também é frutificar. E é uma alegria muito grande nós podermos estar aqui com os irmãos como corpo de Cristo, como igreja de Cristo.